O Senhor tem me chamado a atenção em relação a algumas coisas, principalmente no que tange a propósito. Somos igreja, e se somos igreja, somos movidos por um propósito. Em nossos dias, as pessoas são movidas por engajamento, são movidas por likes, são movidas por tantas coisas. Tem gente movida meramente por motivação, tem gente movida por medo, tem gente movida por entusiasmo. Mas nós, enquanto igreja, precisamos ser movidos por um propósito. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Permanecendo em um propósito. E a gente vai ver então as últimas palavras do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, a partir do capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do mundo do que deleites de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes também foge. Verso 14, por favor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. O segundo verso que eu quero compartilhar com vocês é do capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo, Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu advirto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encorajem com toda paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhe digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte sofrimentos, faça a boa obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Só até aqui. Feche os seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Pai de amor, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, nós estamos aqui nessa noite entendendo que somos movidos por um propósito. Assim como foi nos dias de Paulo e nos dias de Timóteo, a igreja enfrenta desafios, o seu povo enfrenta desafios. E talvez o nosso maior desafio nesse tempo seja esse: permanecer em um propósito. E nós queremos, Senhor, exercer o nosso ministério, exercer o Teu chamado. Mas para isso precisamos compreender as verdades que vão nos nutrir em direção a esse propósito. Faça-nos compreender e viver a eficácia da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quando a gente vai se deparar com esse texto, a gente vai ver Paulo em seus últimos dias de ministério. A gente vai ver Paulo passando o bastão para o jovem pastor Timóteo, que até então assumiria uma igreja, assumiria todo um povo e daria continuidade àquilo que começou com os apóstolos. E a gente vai ver Paulo instruindo ele bem de perto, justamente porque ele era um rapaz, era um tanto inexperiente, passava por muitas dificuldades, tal como nós passamos. Se a gente for olhar o contexto em que Paulo passa o bastão para Timóteo, é muito semelhante ao contexto que a nossa realidade vive hoje. Porque os nossos dias são dias de violência, são dias de dor, são dias de homens presunçosos, orgulhosos, amantes de si mesmo. Nunca se ouviu um tempo de tanta violência como é o nosso tempo. Nós estamos em uma iminência de mais conflitos nucleares do que jamais houve.
E o mundo já passou 2 guerras mundiais. E ainda assim, em nosso tempo, há premissas de conflitos nucleares acontecerem. Conflitos de nações contra nações. Conflitos de ideias. Violência entre pais e filhos. Violências entre mães e filhas. E a gente tem visto isso acontecer em nossos dias, talvez como nunca tenhamos visto antes. Nós temos visto o desamor reinar. A gente tem visto em nossos dias o número de pessoas passando fome aumentando. O número de dependentes químicos aumentando. O número de divórcios aumentando. O número de famílias sendo destruídas pelo pecado tem aumentado. E se nós formos fazer uma equiparação entre o que Paulo estava dizendo a Timóteo daquele período e o nosso período, não é tão diferente assim. A única diferença é que nós somos mais avançados em tecnologia e recursos, mas os problemas são o mesmo desde que o mundo é mundo. Então nós vamos ver uma realidade onde nós até achamos normal o mal acontecer. Quem é que já passou ali do lado do Extra e vê aquela Cracolândia que está se formando ali, gente? Pasmem vocês, eu já passei com uma pessoa do lado ali e a pessoa virou para mim e falou: isso é normal. Me desculpa, mas isso não é normal. Isso não é normal. No mundo em que Cristo chamou a igreja para ser edificada e edificar um povo, pessoas sendo completamente vencidas e abatidas pelo mal, pelas drogas e pela violência, não pode ser normal. Basta a gente olhar ao redor e a gente ver que o mundo está perdido. E como a gente menciona aqui, terrivelmente perdido. Sem um pingo, um respingo de luz. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele traz essa mesma tônica para Timóteo. Timóteo, está acontecendo isso, eu não vou mentir para você não. Está difícil, Timóteo. E eu estou aqui para te dizer, tal como Paulo disse a Timóteo, está difícil. Está complicada a coisa. A gente vê muita dor, muito sofrimento, o contexto parece desesperador. Mas o primeiro direcionamento de Paulo, diante do contexto desesperador, foi: tu, porém, permaneça. E esse é o mesmo direcionamento para nós nessa noite. Em meio a um contexto de dor, violência, desespero, medo, problemas e pecados, onde todos se perdem e são corrompidos, o direcionamento que Paulo deu para Timóteo é o mesmo direcionamento que o Espírito Santo dá para nós nessa noite. Permaneça. Permaneça firme. Permaneça firme. Você pode virar para o seu irmão e falar: permaneça. Mas com vontade, sem vontade assim ele vai embora. Fala: permaneça. Vocês estão com sono, gente? Vamos acordar. Vamos acordar. E como eu mencionei durante a oração, talvez esse seja o maior desafio do cristianismo nos nossos dias. Permanecer firme. Permanecer carregando uma identidade de Cristo quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Porque nos ambientes corporativos, nos ambientes acadêmicos e nos ambientes familiares, parece que tudo está caindo aos pedaços. E a gente se pergunta: meu Deus, como se manter de pé? Como permanecer firme quando o chão se move? Mauro pegou a referência. Como permanecer firme quando puxam o tapete? Como permanecer firme se não tem chão para pisar? É a pergunta que vem aos nossos corações. E Paulo ele vai dizer a Timóteo: permaneça firme em tudo que você já aprendeu e de quem você aprendeu. Porque os nossos dias, eles serão bombardeados, tal como foram os dias de Timóteo. Nós enfrentaremos crises, nós enfrentaremos problemas, nós enfrentaremos traições de pessoas, nós enfrentaremos decepções, nós enfrentaremos todo tipo de calamidade. Mas o que vai nos diferenciar é o que nós carregamos aqui. E começa com uma decisão, a decisão de permanecer firme.
Mas aí você me pergunta, firme em quê, João? Firme em quê? Firme nos princípios estabelecidos pelo Senhor. Aqui pela manhã, o nosso querido irmão André, ele trouxe uma palavra absolutamente perfeita em Deus. Nós precisamos estar em primeiro instante firmados na palavra. Porque sem a palavra não existe nada. Sem a palavra não há fundamento para que nós possamos permanecer firme. Não basta eu ficar firme nas minhas concepções, nas minhas emoções e nos meus sentimentos, porque tudo isso pode ser mudado. As circunstâncias têm o poder de mudar os sentimentos. As circunstâncias têm o poder de mudar as emoções. As circunstâncias têm o poder de mudar muita coisa, mas as circunstâncias não têm o poder de mudar a palavra. Por isso, o primeiro ponto para permanecermos em um propósito é permanecermos firmes na palavra. Como foi muito bem dito aqui de manhã, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Alguém aqui já teve a experiência de acordar de madrugada com a luz apagada e tentar andar? O que acontece? Você toma uma topada, não é? Aí você fala, aleluia, que topada maravilhosa. Eu sei que não. É bom acontecer isso? Você levantou, a luz está apagada, o interruptor está longe, você tem que andar se guiando nas coisas e você vai dar uma topada. Pois é, tem muita gente em Deus querendo permanecer no propósito com a luz da palavra apagada. Não tem como. Se nós quisermos viver o propósito, nós precisamos acender a luz da palavra. Eu não sei se vocês conseguiram compreender a analogia, mas andar de luz apagada é estar fadado a tropeçar. Se nós andarmos distantes de uma vida comprometida em primeira instância com a palavra, nós estamos fadados a cair. É fadado a cair. É que nem um time jogar no Maracanã com o Flamengo, sabe que vai perder. E se perder de pouco, está com sorte. Também, mas aí faz parte. Sabe? Então, o primeiro convite de Deus para nós nessa noite é entender essa verdade. Que a palavra é o firme fundamento que nós vamos edificar a nossa casa. Não é o que Jesus fala? Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, construirão uma casa, virá o vento, virá a chuva e nada poderá fazer contra ela, não é? Porque está firmado na palavra. Se nós queremos que os nossos planos deem certo, ou melhor ainda, se nós queremos tomar decisões assertivas, como foi dito nessa manhã, a palavra precisa estar no centro das nossas decisões. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Eu escondi a tua palavra no lugar onde eu tomo as minhas decisões. A palavra precisa ser o nosso crivo, o nosso critério. Porque se a palavra for o nosso critério para tomarmos todas as decisões da nossa vida, nós não vamos tropeçar. E ainda que tropecemos, a palavra vai dizer o seguinte: o justo pode cair 7 vezes, e às 7 Deus o levanta. Mas agora, quando nós nos guiamos pelo nosso próprio entendimento, nós tornamos fadados ao fracasso. Eu tenho uma máxima, não vem da Bíblia, vem de mim mesmo, afirmando aqui, tá? Só para deixar bem claro. Mas é uma máxima que eu carrego comigo. Se tu entrou num lugar sem Deus, se vira para sair de lá sem Ele. Porque a grande realidade da nossa vida, por muitas vezes é: Deus, o Senhor tem o trono da minha vida, mas nessa decisão aqui, deixa que eu tomo. Deus é o dono do meu louvor, Ele é capaz de escolher a música que eu vou ministrar, mas Ele não é capaz de me deixar, de me direcionar com quem eu vou me relacionar. E aqui vai um papo para os jovens, tá? Para os jovens da nossa casa. Deus tem que ser o critério de vocês para os relacionamentos de vocês. Deus.
Deus tem que ser o critério. Ah, mas ele é tão bonito, ele é tão legal, ele é inteligente, mas e aí, ele ama a Deus? Ele ama a Deus? Ah, mas ela é linda, deslumbrante, inteligentíssima. Ela ama a Deus? Agora mudando de patamar, saindo dos jovens, indo para um ambiente mais de adultos, que eu acredito que a grande maioria é. Você está em determinada situação em que você precisa fazer uma escolha em relação ao trabalho, um cenário hipotético. E você tem uma oportunidade de fazer algo que vai te beneficiar. A gente estava falando sobre caráter na aula, nas últimas aulas do Cresça 1. O pessoal que está lá vai saber disso. E você tem uma oportunidade de tirar uma vantagem em detrimento do outro. E aí, o que você faz? A palavra precisa ser o crivo. Porque aquele que entende a palavra vai tomar decisão em prol do reino. Se não beneficia o reino, eu não faço. Se o meu trabalho não é para glorificar o Senhor, é melhor que eu nem trabalhe. Se a forma como eu crio os meus filhos não é para o benefício do Senhor, é melhor rever os conceitos. Se a forma como eu educo a minha mente e o meu coração não é para benefício do reino, é melhor rever os meus conceitos. Porque nós não vamos conseguir, não vamos ser capazes de permanecer em um propósito, se em primeiro lugar não permanecermos na palavra. E permanecer na palavra é muito mais do que apenas ler a palavra. Foi como foi dito pelo André de manhã, muito bem dito. Porque essa palavra, se ela for apenas lida, ela é só um livro. Agora, se a palavra não se transforma dentro de mim em palavra de Deus, em direcionamento, em prática, ela é só um livro. Os meus amigos que são mais próximos de mim, eles sabem do que eu vou falar agora. Eu costumo dizer, meditação na palavra, sem o intuito de aplicar, é só estudo. E oração sem prática é só discurso. Nós precisamos nutrir a nossa vida em cima disso aqui. E não é fácil, gente. Vamos ser sinceros, não é fácil. Não é fácil adequar o nosso coração àquilo que a palavra nos direciona, porque a palavra sempre vai nos direcionar contra a nossa carne em favor do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer que há uma luta entre a carne e o Espírito. E sabe o que vai ser mais forte? Aquilo que nós mais alimentamos. Sabe para qual lado uma árvore cai? Para o lado que ela se inclina. Vira para o seu irmão e pergunta, você tem se inclinado para onde? Para a palavra ou para as suas opiniões? Para a palavra ou para os seus sentimentos? Para a palavra ou para as emoções? O que tem direcionado? No que você tem estado firmado? Do que nós estamos nos firmando? Porque se a gente for por emoções, vai dar ruim, meu irmão. Porque tem colérico, tem fleumático, tem sanguíneo, tem melancólico, não vai dar bom. O pessoal aí que está na aula, a maturidade, está aprendendo sobre os temperamentos. Já pensou se todo mundo da igreja chegasse aqui, o pessoal aí da turma de maturidade falava, hoje nós não vamos nos guiar pelo Espírito Santo, vamos nos guiar pelas nossas emoções. Vai dar ruim, irmão. Vai sair briga. Porque o sanguíneo vai querer moer o melancólico no soco, porque ele fala devagar. O colérico vai perder a paciência com o fleumático que é parado. E por aí vai. As nossas emoções não são capazes de nos firmar em direção ao propósito. Mas a palavra é. A palavra é. Então, o que a gente vai fazer? Pergunta para o seu irmão, e aí, o que você vai fazer? Você vai sair daqui hoje, vai falar, pô, a palavra foi maneira, mas e aí? Segunda-feira, amanhã, vai fazer o quê? Segunda-feira começa a rotina de novo.
Segunda-feira começa o trabalho de novo, a faculdade de novo, a escola de novo. Começa tudo de novo. E a palavra vai estar onde? Tu vai estar firmado aonde? Nós precisamos guardar no nosso coração, como foi dito pela manhã. Guardar a palavra no local onde nós tomamos as nossas decisões. E assim nós vamos tomar decisões assertivas, decisões que nos guiam em direção ao propósito de Deus. Eu acho legal que, ao mesmo tempo que essas verdades estão subentendidas nesse texto, volta para o capítulo 3, por favor. Paulo ele vai fazer um panorama do que aqueles homens são, do que aqueles homens eram, do que aqueles homens seriam no tempo de Timóteo, que também são no nosso tempo. Ou vocês têm alguma dúvida que existem homens como Paulo mencionou em nossos dias? Se bobear, existem até mais do que naquele tempo. Então, o que é isso? Ele dá uma série de características de pessoas presunçosos, orgulhosos, caluniadores, desobedientes. Sabe qual é o nome disso? Ele está descrevendo uma série de condutas. O primeiro ponto que a gente tem é firmes na palavra. E o segundo ponto é firmes em uma conduta de santidade. Paulo ele vira para Timóteo e diz a seguinte coisa: tu, porém. Preposição adversativa. Expressa uma opinião contrária ao que foi mencionado anteriormente. Se eles eram orgulhosos, nós precisamos ser humildes. Se eles eram homens cheios de ódio, nós precisamos ser carregados de amor. Se eles eram preguiçosos, presunçosos, nós precisamos ser dispostos, entusiasmados. Se eles eram arrogantes, nós precisamos ser gentis. Paulo está fazendo um contraponto, dizendo para Timóteo: Timóteo, eles podem ser isso, mas nós, eu e você, precisamos viver segundo uma conduta de santidade. Sabe qual é um dos nossos problemas dos nossos dias? É que tem-se como santidade hoje um certo misticismo. Que ser santo é ser um monge. Ou é ter uma auréola aqui na cabeça. Tem uma auréola aqui, gente? Eu acho que não. Deve ser só o efeito da luz. Tem-se nos nossos dias que ser santo é ser isso. É ser a quarta pessoa da Trindade. Quando, na verdade, ser santo significa ter uma conduta de alguém que é totalmente do Senhor. Ser santo significa ser separado. Ser inteiro, ser inteiramente dele. Vira para o teu irmão e fala: seja santo. E não vale santos do sobrenome, tá? Porque eu também tenho. Não vale não. Aí é brincadeira. O meu nome é aleluiado. É João Miguel dos Santos Dias. Ou seja, meus dias são santos. Brincadeiras à parte, obviamente. Estou brincando com vocês, só para descontrair. Mas essa é uma verdade que está contida nesse texto. Nós precisamos estar firmados em uma conduta de santidade. Só que para estarmos firmados em uma conduta de santidade, precisamos estar firmes na palavra. Então vai vendo como uma coisa leva a outra? Firmeza na palavra me leva ao entendimento de que eu preciso carregar e viver uma conduta de santidade. Ser santo significa ser inteiro, ser totalmente do Senhor. E isso vai falar muito acerca de uma conduta. Como Paulo bem disse, se eles fazem isso, eles que são maus fazem isso, vocês de modo nenhum podem fazer. Mas um dos problemas que nós temos visto acontecer é que nós, muitas das vezes, enquanto homens que nos posicionamos em prol do reino, nós temos caído nos mesmos erros que aqueles homens que Paulo descreve caíram. Se nós queremos viver firmados em um propósito, precisamos viver uma conduta de santidade. E uma conduta de santidade não admite o orgulho. Uma conduta de santidade
não admite a altivez. Uma conduta de santidade não admite a fofoca. Uma conduta de santidade não admite a promiscuidade. Uma conduta de santidade não admite pecado. O que você está dizendo, João? Eu estou proibido de pecar? De preferência, sim. Brincadeiras à parte. De preferência, sim. Eu estou dizendo que nós não podemos viver essa conduta. Não pode ser o nosso estilo de vida. Pecado na nossa vida tem que ser acidente. Já deu uma topada? Eu tenho certeza que ninguém dá uma topada porque quer, irmão. Ninguém gosta de bater o dedinho na quina da porta. Tem alguém aqui que gosta de bater o dedinho na quina da porta? Eu acredito que não, né? Acho que é uma das dores mais intensas que alguém pode sentir. Eu vou ser franco com vocês, acontece comigo direto, cara. Vou ser bem franco com vocês. Eu sou lerdo pra caraca, eu levanto às vezes assim, topo nas coisas, caraca, aí sai assim, mancando. Pois é. O pecado na nossa vida tem que ser como essa realidade. Um acidente. Porque para sermos firmados em um propósito, para permanecermos em um propósito, precisamos ter uma conduta de santidade. E a conduta de santidade não admite o pecado. Obviamente que nós não seremos perfeitos o tempo inteiro, mas nós devemos ansiar por isso. Sabe por quê? Tem gente que faz o seguinte, vamos exemplificar aqui. Eu tenho sede, eu estou com esse copo na mão. Vamos supor que cai um pouquinho de água aqui, cai uma gota no chão. Eu deveria jogar o copo inteiro no chão porque caiu uma gota? Não, né? Mas tem gente que faz isso com o pecado. Pecou, caiu uma gota, pecou um pouquinho. Aí o camarada vai e fala assim, já pequei mesmo? Joga o copo fora, joga tudo no chão e dá muito mais trabalho. Nós precisamos entender que, como o apóstolo João vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai. Nós precisamos ansiar por essa conduta de santidade. Obviamente que vamos falhar, gente. Vamos falhar, vamos errar, vamos cometer tropeços, vamos cometer falhas, mas nós precisamos nos empenhar para sermos esses homens e mulheres que não se conformam da forma que são. Eu vi uma pregação muito interessante de um dos pastores que eu acompanho, o pastor Zé Bruno, ele vai falar algo muito interessante. Ele fala que igreja não é um lugar de gente perfeita. É um lugar de gente que se cansou de quem é e quer ser mais parecido com Cristo. Igreja é um lugar de gente imperfeita. É lugar de gente que não se aceita como é e quer melhorar. E essa é a nossa realidade. Quando você se estressar comigo, meu irmão, me perdoa. Eu estou em obras, estou em processo de melhoria. E eu acredito que você também está em processo de melhoria. Todos nós estamos. Todas as vezes que nós nos submetemos a viver essa conduta de santidade, nos esforçamos para isso, não significa que não vamos cometer falhas, mas nós estamos melhorando até que chegue o dia perfeito. O apóstolo Paulo vai dizer que um dia ele vai tirar de nós esse corpo de mortalidade e irá nos revestir com um corpo de imortalidade. Aquilo que era carne incorruptível será revestido de uma herança de glória incorruptível. Mas até que esse dia chegue em Deus, nós precisamos nos esforçar para vivermos uma vida em uma conduta de santidade. Porque permanecendo em santidade, estaremos permanecendo no propósito. Deus não quer ver nenhum de nós fora do propósito. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer passar todos os nossos dias nessa terra e no final deles ir para o inferno. Nós não queremos desperdiçar os nossos dias. E se não queremos desperdiçar os nossos dias, precisamos estar firmes na palavra, firmes na conduta de santidade e caminhando em direção ao propósito.
Então a gente vai prosseguir com o que o apóstolo Paulo vai mencionar. Algo muito interessante. Quando ele vai descrever aqueles homens e ele volta a Timóteo, ele faz Timóteo olhar para dentro de si. Será que você é capaz de olhar para dentro de si? Será que nós somos capazes de olhar para dentro de nós? Porque, em primeiro momento, Paulo dá um panorama de como era aquela sociedade, de como seriam aqueles homens. E no segundo momento, Paulo diz: tu, porém, virou a chave. Já não é mais sobre eles, e se tornou sobre nós. Basicamente, Paulo está convidando Timóteo e nós a fazermos uma introspecção. Quem somos nós nessa história? O Senhor nos chamou para ser diferente daquilo que é encontrado lá fora. E eu quero entrar no último ponto dessa mensagem. Existe um propósito muito bem definido. Capítulo 4, por favor. Por que nós devemos estar firmes na palavra? Por que nós devemos estar firmes numa conduta de santidade? Por esse motivo. Na presença de Deus e de Cristo, Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu advirto solenemente: pregue a palavra. Esse é o propósito. O propósito, então, de estarmos firmados na palavra e firmados em santidade é o Evangelho, é a manifestação do Evangelho de Deus. Nós seremos perfeitamente capacitados e habilitados para que essa realidade se cumpra, se cumprirmos os passos anteriores. Porque para que eu vou ser firme na palavra? Para dizer que eu sou bom de Bíblia? Para que eu vou manter uma conduta de santidade? Para ser um santarrão? Para ser um maioral? Para ser o bambambam? Para ser um monge? Não. São passos para que, através da minha e da sua vida, as boas novas de Cristo sejam anunciadas. Como Paulo vai dizer: exorto solenemente, pregue a palavra, pregue o Evangelho. Se a nossa vida cumprir tudo aquilo que nós mencionamos anteriormente, guardarmos a palavra no nosso coração, corrigirmos a nossa conduta, nós estaremos habilitados para permanecer em um propósito. E esse é o propósito. O propósito é o Evangelho. O propósito não é eu me tornar melhor apenas para me vangloriar. O propósito não é que nós nos tornemos pessoas autodidatas, capacitadas para mandar, para liderar, para governar, não. O propósito é o reino dos céus estabelecidos por onde eu e você formos. O propósito é contribuir para a grande multidão que João ele vai dizer em Apocalipse, uma multidão que não pode ser contada de salvos. Esse é o propósito. O Senhor tem nos chamado para essa responsabilidade de manifestar o reino através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através da nossa conduta. É para isso que Deus nos chama, para que a maravilha do Evangelho, para que as boas novas sejam anunciadas. E que boas novas são essas? Que Cristo morreu para os nossos pecados, que as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. As boas novas é que aquilo que era mortal será revestido do imortal. Aquilo que antes havia doença, dor e choro, não haverá doença, não haverá dor, não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá maldade, não haverá nada corruptível, pois tudo se fará novo. Essa é a verdade que tem que nutrir os nossos corações. Nós precisamos ser movidos por esse propósito. É óbvio, gente, que as coisas aqui na terra vão contribuir para que a gente desanime.
Por isso precisamos permanecer em um propósito. E o propósito é o Evangelho. A palavra nos capacita para ficarmos firmes. E a nossa conduta nos credencia para darmos sequências àquilo que Cristo quer fazer através de nós. Então, qual é o nosso posicionamento em relação a isso? O que vamos fazer? Porque eu não sei vocês, mas no meu coração há uma grande expectativa. Há uma grande expectativa não apenas daquilo que pode acontecer aqui. Porque nós sabemos o que o nosso tempo tem, como Paulo mencionou, homens maus. Maldade, dureza de coração, desobediência, presunção, altivez, orgulho. Sim, são essas coisas que nós enfrentamos. Mas se nós nos comprometermos em vivermos uma vida firmada, uma vida de santidade, nós vamos ser capazes de cooperar para o grande dia que o Senhor vai trazer à tona os céus para a terra. E eu quero te convidar nessa noite a aumentar a sua expectativa naquilo que Deus quer para fazer. Imagine o que o Senhor quer fazer, e eu te digo mais, aumente a expectativa. Aumente a expectativa, porque o Senhor conta comigo, conta contigo, para que esse reino se expanda, para que essas pessoas que estão lá fora sejam alcançadas pela mesma graça que nos alcançou. Eu não estou aqui ministrando essa palavra apenas porque o pastor me convidou, como nas outras vezes ele também me convidou. Eu não estou aqui me movendo por uma emoção. Eu não estou aqui me movendo por um sentimento, porque eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de falar em público. Eu aprendi a fazer isso, eu sou professor. Eu estou aqui porque eu sou movido por um propósito. E o Senhor nos convida a viver segundo um propósito. E o propósito é o reino. Como Paulo mencionou, exorto solenemente, pregue a palavra. Seja em tempo e fora de tempo, seja com palavras ou com atitude, o reino precisa ser manifestado através das nossas vidas. Porque talvez nos dias que nós vamos viver aqui, nós vamos enfrentar desafios e talvez muitos deles a gente nem vença. Talvez a gente não vença a batalha contra as nossas doenças. Talvez a gente não vença a batalha contra as nossas finanças. Talvez a gente não vença a batalha nem contra os nossos próprios pecados. Mas se nós permanecermos focados na missão, se nós permanecermos com os pés firmados na palavra, numa conduta sólida e permanecermos em um propósito, ainda que nós soframos tudo aqui nessa terra, haverá um céu de glória para nós. E para todos aqueles que nós tocarmos. Por isso eu quero te convidar nessa noite a ter esse entendimento. De que nós, enquanto igreja, não fazemos o que fazemos pela estrutura. Não é sobre o louvor que é tocado, não é sobre o instrumento que está aqui, é por um propósito. Não é sobre o quanto nós somos bons ou o quanto nós somos ruins. É sobre um propósito. Eu não lidero uma célula porque eu gosto de estar à frente de algo. Eu lidero uma célula porque eu sou apaixonado pelo propósito. É o propósito que tem que mover os nossos corações. Porque se nós não formos movidos pelo propósito, nós estamos perdendo o nosso tempo. Perdendo tempo. O Senhor preparou para a gente uma eternidade de glória. Uma eternidade junto a Ele. O conhecendo, o contemplando. E lá não haverá dor, nem choro, nem rancor, nem doença. Não haverá lágrimas nos olhos. Não haverá sofrimento, não haverá pecado, não haverá morte. Só que o que nós estamos fazendo para contribuir para esse lugar? O que nós estamos fazendo para que essa realidade seja acessível para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor? Porque eu afirmo categoricamente, como Jesus falou,
Muitos naquele dia se chegaram diante de Jesus e disseram: mas nós falamos em seu nome, fizemos em seu nome. Jesus diz: eu não os conheço. O Senhor não nos chamou para uma vida de ativismo, o Senhor nos chamou para uma vida de propósito. O Senhor não nos chamou para exercermos atividades na igreja. Deus me capacitou para tocar teclado, mas Ele não me chamou para tocar teclado. Deus me capacitou para tocar violão, mas Ele não me chamou para tocar violão. Deus capacitou muitos aqui para operarem uma mesa de som, mas Ele não te chamou para operar uma mesa de som. Deus capacitou muita gente aqui para ouvir a palavra, mas você não está aqui apenas para ouvir. Deus te capacitou para criar filhos, mas não apenas para criar filhos. Deus te capacitou para trabalhar, mas não apenas para trabalhar. Deus nos chamou para um propósito, e o propósito é manifestar a glória do Pai por onde nós formos. Nós não estamos aqui para esquentar um banco. Nós estamos aqui para que o reino seja anunciado, e naquele grande dia nós podemos ver todas aquelas pessoas, aquela grande multidão, e eu poder ver você lá, poder ver o seu marido lá, os seus filhos lá, a sua mãe lá. Só que isso vai depender de uma vida firmada na palavra, uma conduta de santidade e permanecer no propósito. Eu sei que talvez você tenha entrado aqui nessa noite com muitas necessidades e tu não veio para ouvir uma palavra de confronto. Eu sei, pode ser. Mas o Senhor convida, assim como convidou Timóteo. Timóteo, eles podem fazer isso tudo, mas tira os olhos daqui, coloca os olhos no propósito. O propósito é mais importante do que a vida. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente, negue a si mesmo e siga-me. Sabe qual é o nosso problema? Que nós achamos que viver o propósito é apenas viver as promessas. Isso foi pregado aqui, que muita gente quer acessar as promessas sem estar diante do propósito. Não existe promessa sem propósito. E eu vou além. Todos aqueles que entenderam o propósito, eles não estão nem se importando muito com a promessa, porque o propósito é maior do que a promessa. O propósito é mais importante do que a promessa. Porque promessas se resumem ao que vai ser realizado aqui, mas o propósito se resume e se conclui na eternidade. Essa é a verdade que o Senhor quer que nós entendamos nessa noite. Que precisamos nos mover para o propósito. Precisamos nos mover por propósito. Chega do tempo de nos movermos por emoções, ativismo, atividades, coisas para fazer. Não. Propósito. Propósito. Porque se não for o propósito, não é nada. Se não fosse o propósito, essa igreja não precisaria existir. Se não fosse pelo propósito, não haveria pastores nessa casa. Não haveria líderes nessa casa. Não haveria diáconos nessa casa. Não haveria nada nessa casa. Se não fosse pelo propósito, aquela casa não estaria sendo demolida para a construção de um novo templo. Se não fosse pelo propósito, líderes não estariam sendo formados lá em cima, domingos pela manhã aqui. Se não fosse pelo propósito, eu e você não estaríamos aqui.